Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai continuar com as nossas aulinhas, a gente vai continuar falando de outros tipos de concentração de soluções. A gente vai fazer vários exercícios hoje para vocês conseguirem exercitar, tá bom? Vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Nossa semaninha 13. Vamos começar então. A primeira coisa que a gente vai estudar é o título em massa ou fração em massa. O que é esse símbolozinho aqui? Esse símbolo é o tal, é um Tzinho com a perninha puxada. Antes a gente tinha o M com a perninha puxada, né? Agora a gente tem o T. O que é o título em massa? Ele é igual ao quociente entre a massa de soluto e a massa de solução, que é a mesma coisa que a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, aqui, o tal é igual a massa de soluto sobre a massa de solução. E esse T aqui, o título, ele sempre vai ficar entre 0 e 1. Ele não vai ser nem menor que 0 e nem maior que 1. Ele vai estar sempre nesse intervalinho. Então, o título, mais simplificadamente, vai ser M1, que a gente já tinha combinado na aula passada que a gente ia trazer isso como como eu falei mesmo, como uma convenção para a gente saber mais fácil. 1, soluto, 2, solvente e sem nada, solução. Então, o M com índice 1 é a massa de soluto. M sem índice nenhum, massa da solução. Então, o título é M1 por M, mais o M, que é a massa da solução, é igual à massa do soluto mais o solvente. Então, é a mesma coisa que a gente colocar título igual a M1 dividido por M1 mais M2. Beleza? E também a gente pode falar que a fração em massa ou título corresponde à massa de soluto existente em 1 grama de solução. Basicamente isso. Título, massa de soluto por massa de solução. Porcentagem em massa de soluto é o P%. O que seria esse P%? 100 vezes o título que a gente acabou de ver no slide anterior. É uma maneira de expressar a concentração de uma solução e é muito usada na prática. Assim, por exemplo, o soro fisiológico empregado na medicina é a 0,9% de NaCl, ou seja, significa que tem 0,9 gramas de NaCl em cada 100 gramas de soro, beleza? Essa fórmula do P% é muito facinha, é só você multiplicar o título que a gente viu a fórmula lá, que é massa de soluto sobre massa de solução, vezes 100. Continuando. Agora aqui, a gente tem os exercícios. Então, eu vou pedir de novo, assim como a aula passada, vou pedir para vocês, pausa o vídeo na hora do exercício, tenta resolver na minha frente e depois vem comigo, compara com a minha resolução e confere se você acertou. Exercício número 1. Calcule o título de uma solução e a porcentagem em massa de soluto nessa solução que apresenta 40 gramas de NaCl em 160 gramas de água. Agora, pausa o vídeo, faz na minha frente e vem conferir aqui comigo. O que eu preciso fazer? Tenho a fórmula do título. O título é massa de soluto por massa da minha solução. O que o exercício falou? Que ele colocou 40 gramas de NaCl. Ó, o NaCl é o meu soluto. Então, 40 gramas em 160 gramas de água. Água é o meu solvente. Então, soluto mais solvente vai dar a minha solução. Então, eu tenho 200 gramas de solução. Então, 40 gramas por 200 é igual a 0,2.
O título, ele não tem unidade. Como vocês podem ver aqui, a unidade grama vai cortar com a outra unidade em gramas. Então, vai resultar em algo sem unidade. Vai ser, título é simplesmente um valor. Nesse exercício é 0,2. Continuando, o meu exercício, ele pediu a porcentagem em massa também, certo? Então, o que eu vou precisar fazer? Porcentagem em massa, P% é igual a 100 vezes o meu título, que vai dar 0,2 vezes 100, resultando em 20%. Acertaram? Exercício número 2. Calcule a massa de água numa solução aquosa que apresenta 30 gramas de NaOH, sabendo-se que a porcentagem de soluto nessa solução é igual a 15%. De novo, pausa o vídeo e tenta fazer na minha frente. Agora aqui, continuando, o que a gente precisa fazer primeiro? O que o exercício deu? A porcentagem em massa. Então, P% é igual a 100 vezes o título. Então, eu tenho meu P%, 15. Então, 15 vai ser igual a 100 vezes o título. O que a gente resulta em um título de 0,15. E aí ele quer saber a massa de água numa solução que apresenta os 30 gramas de NaOH. Então, aqui, título, lembra que eu falei para vocês? Massa de soluto por massa de solução. Massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, a gente descobriu aqui anteriormente que o nosso título é 0,15. Substituindo na fórmula, 0,15 vai ser igual massa do soluto, 30 gramas, porque o exercício deu aqui, 30 gramas de NaOH, sobre massa do meu soluto, 30 gramas, mais massa do solvente. Então, o que a gente vai fazer? Pega o 30 mais M2, passa multiplicando aqui o 0,15, faz todas as manobras algébricas e a gente vai chegar aqui. A massa de água nessa nossa solução vai ser 170 gramas. Beleza, pessoal? Continuando. Concentração em partes por milhão. ppm. Partes por milhão. O que é essa concentração? Ela é usada para soluções extremamente diluídas, isto é, que apresentam uma quantidade de soluto muito pequena, dissolvida em uma quantidade muito grande de solvente ou de solução. A concentração em partes por milhão, ela corresponde ao número de partes de certo componente da mistura em 1 milhão de partes da mistura, ou seja, 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 é 1 milhão. Um exemplo aqui, ppm vai ser a massa de soluto em miligramas pela massa da nossa solução em quilogramas. Então, aqui, ppm vai ser massa de soluto, miligramas, e massa da solução em quilogramas. Por que quilogramas? Porque ele corresponde a 1 milhão de miligramas. Então, você vai descobrir a concentração em partes por milhão dessa nossa solução. Porque a gente vai ver a massa de soluto, miligramas, e na massa de solução, na massa de 1 milhão de miligramas da nossa solução. Beleza? Mais um exercício, façam na minha frente, hein? Calcule a concentração em partes por milhão de uma solução que apresenta 5 miligramas de soluto em 100 gramas de solução. Pausa o vídeo de novo e faz na minha frente. Como que a gente vai resolver? ppm, massa de soluto em miligramas, pela massa da minha solução em quilogramas. Ele já deu 5 miligramas de soluto, já está na unidade certa, a gente coloca simplesmente os 5, e a massa da nossa solução em quilogramas. Como ele deu em gramas, a gente vai ter que transformar para quilogramas. Então, 100 vezes 10 elevado a menos 3, que vai dar a unidade em quilos.
Fazendo esses cálculos, a gente vai obter o resultado 50 partes por milhão, 50 ppm. Ok? Continuando, a concentração em mol por quilo de solvente, ou molalidade. Não tem nada a ver com o que a gente já viu na aula anterior. Na aula anterior, a gente viu a molaridade. Tem um R no lugar aqui do L. Nesse caso aqui, a molalidade, que é o W, ela é a quantidade em mols de soluto sobre a massa de solvente em quilo. Então, aqui, nossa formulinha vai ser molalidade igual a N1, número de mols do meu solvente, obviamente em mols, sobre M2, que é a massa de solvente em quilos. Vamos ver aqui um exercício? Calcule a concentração em mol por quilo de solvente de uma solução que apresenta 36 gramas de glicose, C6H12O6, em 500 gramas de água. Ele deu os dados, massa molar da glicose, 180 gramas por mol, e massa molar da água, 18 gramas por mol. Já deu ali. Agora, pausa o vídeo, faz na minha frente. Continuando. O que a gente precisa saber primeiro? A quantidade em mols de soluto, que é a glicose. Então, se em 1 mol de glicose eu tenho 180 gramas, em 36 gramas, quantos mols eu tenho de glicose? A resposta é 0,2 mol. Então, descobrimos a primeira parte. Agora, continuando. O que a gente vai ter que saber? O que a gente vai ter que aplicar? A molalidade, que é a concentração em mol por quilo. Então, molalidade é número de mols de solvente por massa de soluto em quilos. Então, aqui, número de mols de solvente, a gente acabou de descobrir aqui, 0,2, sobre massa de solvente, que ele deu aqui 500 gramas de água. Só que tá em gramas, a gente tem que passar para quilo, que vai dar 0,5. Realizando esses cálculos, a gente vai ter 0,4 mol de C6H12O6 em 1 quilo de solvente, nesse caso, a água. Vocês acertaram? Agora, mais uma. A fração molar ou a fração em mol, esse X. A fração em mols ou a fração molar do soluto em uma solução é o quociente entre a quantidade de mols de soluto e a quantidade total de mols da solução, ou seja, soluto mais solvente. Só que na fração molar a gente analisa duas frações diferentes, tanto a fração molar do soluto como a fração molar do solvente. Primeiro a gente vai analisar a fração molar do soluto, que é o X1. X1 vai ser quantidade em mols de soluto pela quantidade em mols de solução. Ou melhor, N1, que é o que a gente estava lá na nossa convenção, N1, número de mols de soluto sobre número de mols da solução. Só que o número de mols da solução é a mesma coisa que número de mols de soluto mais número de mols de solvente. Então, N1 sobre N1 mais N2. Só que vocês lembram que número de mols era massa sobre massa molar? Então, o que a gente vai fazer? Transformar tudo isso aqui. A gente vai colocar todos esses quocientes que vai ficar certinho desse lado. Ok? E a fração molar do solvente? Ah, pessoal, tem um erro aqui. Aqui não é simplesmente M. Aqui, vai ser M1 também. Tem um errinho aqui no meu slide. Peço perdão para vocês. Continuando. Fração molar do solvente. Se a fração molar do soluto era X1, que o 1 a gente adotou o índice para soluto, a fração molar do solvente vai ser X2,
que a gente adotou o 2 como índice do solvente. Aqui, mesma coisa, a gente vai fazer o mesmo raciocínio. X2, fração molar do solvente, é igual número de mols do solvente por número de mols da nossa solução. Então, vai ficar N2 sobre N1 mais N2, que é igual a número de mols do soluto mais número de mols do solvente, que dá o número de mols da solução. E aí, número de mols a gente pode transformar em massa sobre massa molar. E aí, a gente transforma todos os números de mols daqui em outras frações. E a gente obtém essa formulinha aqui. E uma nota, x1 mais x2 vai resultar um número 1. A fração molar do soluto mais a fração molar do solvente, quando somadas, vão resultar em 1. Então, quando você quiser conferir algum cálculo seu, soma essas duas frações, se der 1, está correto. Agora, mais um exercício, o último exercício da nossa aula. Calcule a fração molar do NaOH numa solução que apresenta 80 gramas de NaOH em 144 gramas de água. Se ele quer a fração molar, a gente precisa saber a quantidade em mols de soluto e solvente. Mas ele deu a massa molar? Nesse caso, não. Então, a gente tem que ir buscar a massa molar de cada um. Então, buscamos M1, que é a massa molar do solvente, 40 gramas por mol. NaOH tem massa molar 40 gramas por mol. E massa do solvente, eu falei massa do solvente? M1, massa do soluto, hein? M2 é 18 gramas por mol, ou seja, a massa molar da água vai ser 18 gramas por mol. Então, vamos lá fazer a nossa resolução. Ele quer a fração molar do NaOH. O NaOH é o soluto, então, X1. X1 é igual a número de mols do soluto sobre número de mols da nossa solução. Então, transformando o número de mols em massa sobre massa molar, fazendo isso com todos, a gente obtém esses quocientes. 80 por 42, 80 por 42, 144 por 18 dá 8. Então, a gente vai ter o quociente 2 por 10. A nossa fração molar de NaOH é 0,2. E a nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou enviar uma lista de exercícios para vocês. Estudem muito, porque essas concentrações são muito importantes. Vocês precisam saber. Não pode causar confusão entre elas. E é isso. Qualquer dúvida, pessoal, me chama no WhatsApp. Vocês sabem onde me procurar. E é isso. Espero que vocês estejam bem. Até semana que vem. E é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Estou com saudade. Eu acho que eu vou falar isso em todos os vídeos, que eu tô com saudade de vocês. Tchau, gente!